Voltamos com liberdade de opinião e vamos conversar agora com o nosso comentarista, o Ricardo Baronovski. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel, bom dia a todos. Vamos para o primeiro tópico, então, da conversa. O Senado Federal aprovou em 2 turnos a PEC dos precatórios, uma vitória do governo depois de muita negociação e de concessões feitas pelo relator, o senador Fernando Bezerra. Mudam as regras do teto de gastos e o governo poderá adiar o pagamento das dívidas judiciais com um espaço de 106 bilhões de reais no orçamento. O Auxílio Brasil de R$ 400 agora é viável, mas a oposição teme que uma eventual sobra seja utilizada para os gastos eleitorais. E o presidente Bolsonaro falou sobre a PEC. Vamos ouvir. Deixo bem claro, não a PEC do calote. Nós estávamos previstos pagar na casa dos 30 bilhões de reais no ano que vem. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal elevou em mais aproximadamente 40 bilhões de reais dentro do teto. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso, será então parcelada. Ricardo, como que você avalia a aprovação do texto que sofreu diversas modificações? Essa foi mais uma vitória do governo? Perfeito, Muriel. Restam exatamente 10 meses para a eleição, dia 2 de outubro do ano que vem, a gente se encontra aí no novo pleito federal. E o meu receio, aprofundando um pouco o tema, é que o país ele não consegue mais ir para frente. Qualquer proposta que se fizer entre mentes nesse período de agora, dezembro até outubro do ano que vem, tudo será taxado como medida eleitoreira, política de governo, não é política de Estado. Quando a gente analisa um tema tão sensível quanto esse, a gente precisa deixar a ideologia de lado e partir um pouquinho para a técnica. O que a Constituição prega, o que é melhor para o bem-estar social, o que é melhor para o interesse público. Então a gente olha ele de maneira bastante técnica, uma aprovação no Senado Federal, né, agora retorna para a Câmara dos Deputados, até fazendo uma pequena explicação, porque quem assiste fala, nossa, mas acabou de vir da Câmara, foi para o Senado e já voltou? 2 pontos chamam a atenção aqui. Primeiro, o quórum altíssimo de aprovação no Senado Federal, muito acima do que o governo esperava. Então, teve um índice de aprovação bastante elevado. E segundo, o interstício, né, que é aquele entre turnos, uma votação ocorreu relâmpago. Foi muito rápido. Até contra o que o regimento, em regra, na teoria, se aplica lá dos 5 dias úteis. Fizeram entre turnos muito rápido, mitigando a regra, pois bem, né, eles têm aquele poder interno para decidir sobre este tema. Como tivemos mudanças, alterações, ele retorna para a Câmara dos Deputados a fim de que o Congresso, que é a soma da Câmara e do Senado, efetivamente agora aprove. O que se espera é que este ano ainda isso se resolva e aí chega o tema técnico. O que ela altera? Essa PEC dos precatórios, né, vai alterar a Constituição já foi alterada mais de 100 vezes, então vem mais uma emenda constitucional, já parece uma colcha de retalhos, nossa Constituição Federal de 88, e muda o coração da Constituição, o artigo 100, dilatando o pagamento dos precatórios. O que são os 2 temas técnicos aqui envolvidos para saber o que muda na nossa vida? Primeiro, há uma dilatação do pagamento dos precatórios, recordando que são precatórios. Eles representam o sistema de pagamento dos poderes públicos, quando são condenados judicialmente. Então aqui, primeiro, cabe uma crítica. Não existe uma indústria do precatório. Tem muita gente aí aguardando há mais de 20 anos para receber um precatório. Vou dizer para ele que ele está na indústria do precatório, são condenações que essas pessoas aguardam durante muito tempo. Teve contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, vários recursos, e aí aquela famosa frase, Muriel, ganhei, mas não levei. Então, um sentimento de impotência de quem está vendo isso do precatório, eu entendo, é compreensível. De outro lado, para liberar esse dinheiro, eu tenho o fomento do Auxílio Brasil. E aqui não é só um recurso econômico, é um recurso para subsistência, é o mínimo vital de cerca de 10% da população. Ele substitui o programa anterior, o Bolsa Família, elevando a renda e ampliando para mais pessoas.
O que é o Auxílio Brasil também de maneira técnica? Ele traz a salvaguarda da miséria de várias pessoas que saem dessa linha da miséria e elevada para a linha da pobreza, cerca de 20 milhões de brasileiros. Então, quando eu faço essa ponderação, a gente chama isso de proporcionalidade. O que é mais proporcional? O precatório, que libera esse dinheiro, ou o Auxílio Brasil, que cumpre o artigo 3º da Constituição, erradicar a pobreza, a marginalização, e o artigo 6º, assistência aos desamparados. Então, pesa mais o Auxílio Brasil. Então, quando a gente vai analisar essa medida, não dá para analisar quem propôs, se é o Bolsonaro, se favorece ele. Vamos analisar os fatos. O processo não tem capa. O processo, para ser julgado, tem que ser objetivo. E essa é a discussão técnica. Ricardo, e qual que é a sua opinião sobre os votos da oposição, em especial da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, que inclusive irritou a presidente da sigla, a Gleisi Hoffmann? Não dá para ser revanchista. Quando eu falo de salvar milhões de pessoas, não me interessa se é Jair Bolsonaro, se é Lula, interessa os fatos, essas pessoas que aí estão. Então a gente vê ali como a política acaba às vezes se apequenando, né? Em vez de eu favorecer o interesse público e salvar essas pessoas de uma medida necessária. Veja o pós-pandemia. Basta uma volta, Muriel, aqui pelo centro de São Paulo em 2019 e hoje em 2021 a gente vai ver o que ocorreu, né? O nível de miséria da população se elevou muito. Ah, mas tem que dar a varinha para se pescar. Vai pescar onde? Alguns lugares do país não tem recursos naturais, não tem comércio, não tem indústria. Eu vou deixar essa pessoa morrer de fome? Então é uma medida necessária, o que a gente chama de ação afirmativa, temporária e exaurível, para salvaguardar aí 20 milhões de pessoas. Não me interessa ideologia, esquerda ou direita. O que me interessa é prestigiar a Constituição Federal. Próximo assunto agora, o IBGE divulgou que a economia brasileira teve uma queda de 0,1% no terceiro trimestre de 2021 e, com isso, o país entrou no que os economistas chamam de recessão técnica. Esse termo é dado quando são registrados 2 trimestres seguidos de retração. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a inflação vai frear a economia no ano que vem. Ricardo, como que esse momento pode prejudicar politicamente o governo, que agora só conseguiu aprovar a PEC dos precatórios para garantir o Auxílio Brasil? Trago uma reflexão aqui que deixa os economistas às vezes de cabelo em pé, mas é aquele conflito entre ordem econômica e ordem social. A elevação do PIB garante mesmo uma qualidade de vida mais elevada para as pessoas? Vou trazer aqui uma citação de um economista, Eduardo Gianetti. Ele tem uma frase, tem um trecho assim, que é bastante interessante e traz a reflexão. E imagine 2 países diferentes. Um país que tem água limpa e tem ar limpo. Isso não conta para o PIB. A pessoa tem qualidade de vida, mas isso não conta para o PIB. Em outro país eu não tenho essa água potável, então eu tenho tratamento, eu tenho engarrafamento dessa água, a distribuição. Isso é uma atividade econômica e isso vai ser levado para o PIB. Eu posso dizer que esse país tem mais qualidade de vida só porque o PIB é mais alto? Já começa aí. Segundo, né, eu trabalho perto de casa, não uso o deslocamento de transporte, não gasto com gasolina, veículo, tenho uma boa qualidade de vida. Já em outro país, eu preciso 3 horas de trânsito, gasolina, todos os custos do transporte. E isso conta porque é uma atividade econômica para a elevação do PIB. Posso dizer que esse segundo país tem uma qualidade de vida mais alta? Não necessariamente ter um PIB alto significa uma qualidade de vida primária mais elevada. Então é aquele conflito de ordem econômica e ordem social. Mas tem que ser realista. O que nós estamos vivendo hoje? A crise começa agora. Pós-pandemia, isso aconteceu depois da gripe espanhola, depois das 2 guerras mundiais, das guerras civis que ocorreram pelo mundo. É natural, é esperado isto, né? 1 a cada 3 empresas fechando, inflação em 2 dígitos. Não há milagre, o que a gente chama aqui de força maior e caso fortuito. O governo está fazendo o que está ao seu alcance. Lembrando que ele começou há 3, 4 anos, né? Isso também já vem de vários e vários governos anteriores. Não dá para culpar uma só pessoa e precisamos ser muito honestos com a análise. Há um fato, um caso fortuito e uma força maior chamada pós-pandemia. Próximo tópico agora, ao menos 20 capitais brasileiras decidiram não fazer festa de Réveillon nesse ano por causa da pandemia da Covid-19 e, claro, a variante Ômicron. Em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou o cancelamento da festa da virada na capital paulista e ainda em São Paulo o uso de máscaras permanece obrigatório.
foi derrubada a expectativa de desobrigar o uso da proteção a partir do dia 11 de dezembro. E no Rio de Janeiro, as 3 empresas que ganharam o edital para organizar o Réveillon no Rio ainda não conseguiram compromisso de patrocinadores que queiram bancar uma das maiores festas do mundo. Como que você avalia, Ricardo, as decisões sobre as festas de Réveillon e o uso obrigatório de máscaras? Como que as cidades vão reagir aos cancelamentos em relação aos empregos temporários e, claro, atividades econômicas? No dia 25 de novembro, a gente analisava esse mesmo tema quando surgiu um decreto aqui de São Paulo retirando, livrando aí o uso das máscaras. Eu fui contra, falei que era uma medida sodada, apressada, não escutava a medicina. Fui algumas críticas em relação a isso de pessoas que queriam caminhar, transitar livremente sem máscaras. No dia 26 anuncia essa nova variante. Isso mostra pra gente, mais uma vez, como essa doença é grave, ela é incerta e a medicina não consegue ainda cercá-la por completo. Então a gente está tentando aprender a conviver com essa doença. Só que esse argumento, a despeito da discussão ser médica, aliás, quem vai decidir se eu saio na rua sem máscara ou com máscara são os médicos, é a ciência. Eu, profissional do direito, das áreas humanas, eu não posso, ainda que entenda de políticas públicas, deixar de ouvir os médicos que estudaram durante muitos anos para trazer essa definição. Aliás, são eles que vão arcar com prejuízo depois de UTIs lotadas, falta de respiradores, o que a gente chama de escolhas trágicas. Tivemos que escolher quem usa o respirador, escolha trágica de quem sobrevive. Se coloque no lugar do médico numa situação dessa. É muito traumático. Não queremos voltar para uma quarta onda, como a Europa está experimentando, China, Rússia e outros países. Mas há um argumento muito falacioso aí em relação a festas de fim de ano e carnaval. Eu sei que elas têm abrigo na ordem social e que elas movimentam a economia, não nego a importância delas. Mas escolas, comércios, indústrias também geram empregos. E se provavelmente tivermos uma quarta onda, são eles que pagarão a conta. De novo, comércios, indústrias, escolas. Trago aqui a reflexão, durante o ano passado tivemos cidades religiosas, como Aparecida do Norte, as pessoas passando fome. Pessoas ali com uma situação muito crítica, não tinha turismo religioso, as missas estavam fechadas e não tinha essa discussão de que a Aparecida do Norte gerava renda. Então precisamos ter em mente que é o comércio durante todo 2022 que vai pagar essa conta. Na medida para ser adotada, entre a prevenção, que é um dano certo, e a precaução, que é um dano cientificamente incerto, eu adoto a precaução. Na dúvida, favoreça a saúde, na dúvida, favoreça a vida, a fim de que o comércio não pague a conta mais uma vez. Agora, Ricardo, o presidente Bolsonaro e os aliados dele sempre disseram não ter cabimento fazer carnaval. Na sua opinião, essa é uma posição coerente, uma vez que criticaram muitos que fizeram folia no ano passado, ou eles se contradizem, porque o presidente é o crítico feroz do Fique em Casa? Novamente, a ideologia atrapalhando aqui o nosso julgamento, Porque a gente tem Réveillon, tem Natal, depois vai ter Páscoa, que seja uma festa religiosa também para fazer o equilíbrio aqui, e outras datas comemorativas da espécie. Ora, é a mesma regra, tem que valer onde há os mesmos fatos, vale o mesmo direito. Não me interessa se é o Jair Bolsonaro ou outro governante que está analisando. Quem eu devo escutar é a medicina. São festas que há aglomeração, que há um contágio mais próximo, há um descuido das pessoas ali envolvidas. Cabe também analisar que a pandemia eclodiu logo pós-carnaval. Já tem estudos, inclusive, dizendo que devemos experimentar uma nova onda entre abril e outubro do ano passado, que me causa certa estranheza, que é logo após o carnaval. Termino aqui, Muriel, trazendo só uma reflexão. Quem se lembra de outubro do ano passado? A curva da pandemia fez isso, E o que nós tínhamos lá? Eleições. Não, a pandemia está controlada, votem de maneira segura, Fiquem tranquilos ali em 2020, Outubro de 2020 aí. Surge que logo depois das eleições, a pandemia surgiu no pior pico da história, Ela fez um vértice ali que até os estatísticos até hoje não entendem. Então, analiso com muita preocupação essa flexibilização de máscaras e flexibilização para datas comemorativas. Obrigada, Ricardo. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana a todos. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.